Bom dia, pessoal. Então, na nossa revisão de história de hoje, nós vamos falar sobre o evolucionismo, o criacionismo. Dentro do evolucionismo, nós vamos falar, como é que a ciência explica esse processo evolutivo do ser humano. Vamos falar também sobre os períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá bom? Então, peguem seus módulos, nós vamos começar a partir da página 32 do módulo de vocês e vamos lá. Então, quando a gente fala sobre criacionismo, nós estamos falando sobre uma teoria que vai explicar o surgimento do ser humano a partir, da criação do homem por Deus. Então, dentro da teoria criacionista, nós vamos ter o homem como Deus, na verdade, como centro de tudo, onde ele cria o ser humano, ele cria o nosso planeta, ele cria tudo que existe no nosso mundo. Ponto. Acaba aí. Já quando a gente fala sobre evolucionismo, nós estamos falando de uma ciência que vai tentar explicar como foi que o ser humano surgiu no nosso planeta. E ele fala que esse surgimento, ele não foi uma criação, ele não surgiu de alguém ou de um ser como Deus, mas sim de um processo evolutivo. E quando a gente fala sobre criacionismo e evolucionismo, nós não estamos aqui para julgar quem está certo ou quem está errado, qual teoria é certa, qual teoria está errada, mas estamos aqui para aprender com as duas teorias, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o evolucionismo, nós estamos falando também sobre uma ciência que vai tentar, nos provar, que o ser humano ele é fruto desse processo evolutivo. O ser humano, as plantas, os animais, tudo que existe no nosso planeta, ele é fruto, desse processo evolutivo. Então, quando a gente fala em evolução, logo a gente vai pensar, professora, mas segundo a ciência nós surgimos do macaco. Não é bem assim. O professor de ciências vai explicar para vocês biologicamente como é que isso se comporta e funciona. Aqui, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre como é, que a ciência explica isso para a gente de forma que isso venha influenciar na sociedade. Como esse homem surgiu, qual era o meio que ele vivia, o que ele deixou para nós como prova da sua existência. Então, aqui é uma aula de história, tá bom? Então, vamos lá. Pegando o gancho, falando sobre a teoria do evolucionismo, nós vamos para 3,2 milhões de anos atrás. É muito, muito, muito tempo. São milhões de anos atrás. Onde a gente vai encontrar um dos mais antigos fósseis que já existiu, que é o de Lucy, que foi encontrada na África. E esse fóssil da Lucy, ele tenta nos provar que o ser humano, ele surgiu, desse processo evolutivo, que ele é mais antigo do que a gente imaginava. Só que em algumas escavações e pesquisas, foram também descobertas algumas pinturas rupestres que datam mais antigos do que Lucy, há 5 milhões de anos atrás. Ou seja, há muito mais tempo, da existência de Lucy. Já existiam outros ancestrais, que viriam a ser nossos parentes bem, bem, bem distantes, Não é que a gente é o que é Lucy, não é assim. Nós somos frutos de um processo evolutivo, tá bom? Então, vamos lá. Na página 38 do módulo de vocês, vocês vão encontrar uma sequência, Uma sequência cronológica, que vai mostrar fisicamente, biologicamente, uma das primeiras espécies de hominídeos até a mais recente,
que somos nós. Então, na página 38 do livro de vocês, do módulo de vocês, já está grifado, porque nós já estudamos esse assunto em sala de aula. Vocês vão ter o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o homem, o Homo neandertal e o Homo sapiens sapiens, que viria a ser a espécie que somos hoje. Então, cada um deles tem a sua característica. Cada um deles tem a sua forma de viver, de enxergar a natureza, de viver em sociedade, de ser nômade, de ser sedentário. Então, cada uma dessas espécies passou por algum processo que fez com que ele mudasse, com que ele visse o mundo de forma diferente. Uma necessidade, né? Então, a necessidade que o ser humano teve de, por exemplo, utilizar o fogo como forma de defesa, para cozinhar, para se aquecer. Então, tudo que o ser humano, né, ele desenvolveu como técnica, instrumento de trabalho e de proteção, ele criou de acordo com as necessidades que ele tinha até o momento. Então, tchau, até breve, e nós vamos nos encontrar aqui na escola. Olá, alunos, como vocês estão? Estamos com muita saudade de vocês e acredito que vocês também estão com saudade da escola, mas esse momento logo vai passar e estaremos juntos novamente. Enquanto isso não acontece, nós estaremos disponibilizando aqui no YouTube algumas videoaulas para vocês. Peço para que vocês assistam, curtam e comentem aqui embaixo, deixando o feedback de vocês, tá bom? Hoje nós iremos retomar o último conteúdo que estudamos, que eram os possessivos. Vamos lá? O assunto que nós vimos foi os possessive adjectives and possessive pronouns. Se a gente está falando dos pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos, a gente já entende que estamos falando de algo que vai indicar posse, pertencimento, né? Se são possessivos, indicam posse, indicam pertencimento. E aí nós vamos dividi-los nessas duas formas, que são os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Para isso, nós precisamos relembrar os subject, que são os sujeitos que nós já conhecemos, né? Eu acredito que vocês se lembram que I é eu, you, você, he, ele, she, ela. It nós usamos para nos referir a coisas, né? A animais, a objetos, a lugares. We, nós. They, eles ou elas. Esses são os nossos sujeitos que a gente precisa saber sempre deles, porque qualquer assunto que nós formos estudar em inglês, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. E aí, quando a gente fala dos possessivos, a gente precisa entender que para cada sujeito a gente vai ter um possessivo para se referir a ele, certo? Quando o sujeito for I, eu vou ter o possessivo my e mine. O que é que vai significar isso? Vai significar meu. Tá, mas e por que as duas coisas significam uma só? Porque em uma circunstância nós iremos usar os adjetivos possessivos e em uma outra circunstância nós iremos usar os pronomes possessivos. Mas vamos entender o que é que significa cada um desses possessivos, tá? Então, your vai significar seu. Se a gente está se referindo a você e eu quero dizer que alguma coisa pertence a você, eu vou dizer que essa coisa é sua, né? Então, your vai significar seu ou sua, yours também. He significa ele, então his vai significar dele. She significa ela, então her vai significar dela. Its vai significar dele ou dela, lembrando que estamos nos referindo a coisas, a animais, objetos, lugares, tudo aquilo que não for pessoa, nós nos referimos como it. Our vai estar se referindo a nós, então para que a gente expresse uma posse nos referindo a nós, a gente diz que essa coisa é nossa, né? Nosso. Their vai significar deles ou delas.
Porque se estamos nos referindo a eles ou elas, their vai significar deles ou delas, certo? Então, beleza, mas e por que que nós temos esses dois tipos de possessivos? Porque os adjetivos possessivos nós iremos usar sempre antes do objeto, certo? E isso acontecerá geralmente no início ou no meio da frase. Por exemplo, se nós temos aqui, ó, this is her house. Esta é a casa, o que é her? Vamos relembrar aqui. Dela. Essa é a casa dela. Percebam que por que foi que a gente usou her e não hers? Por que foi que a gente usou her e não hers? Porque os possessivos adjetivos nós usamos antes do objeto. Veja que aqui, ó, a casa tá aqui, né? Então, o possessivo tá vindo antes do objeto que é a casa. Por isso que nós usamos os possessive adjectives. Esse aqui, her. Já os possessive pronouns, nós vamos usar depois do objeto, certo? Nós iremos usar os possessive pronouns depois do objeto. Então, veja só. Se eu quiser dizer assim, ó, this house is hers. Essa casa é dela. Veja que primeiro eu falei o objeto para depois eu falar o possessivo, o pronome possessivo. Por isso que a gente usa os possessive pronouns. Porque toda vez que tiver depois do objeto, nós iremos usar os possessive pronouns. Toda vez que tiver antes do objeto, nós iremos usar os possessive adjectives, certo? Então agora eu vou pedir para que vocês acessem o aplicativo do colégio e lá na aba Porta Arquivos vocês vão encontrar uma atividade que eu preparei para vocês relativa a esse assunto que nós estudamos hoje, tá bom? Vocês vão responder essa atividade e vão enviar para o meu e-mail, que é esse aqui, stefos@gmail.com. É muito importante que vocês façam essa atividade, porque é a maneira que a gente vai perceber que vocês entenderam ou não o assunto. Então, vocês vão responder essa atividade, vão enviar para o meu e-mail e aí eu vou corrigir e enviar de volta para você corrigido, tá bom? Beijo, gente!